É lógico que Jesus foi criado por Deus antes do universo. Colossenses 1,15 chama Jesus de o primogênito de toda a criação. Primogênito é primeiro. E ele é o primeiro de toda a criação. Isso inclui tudo. Não é só o ser humano. Ele é o primeiro dos anjos, ele é o primeiro da criação espiritual, da criação física e da criação dos seres humanos. É o primogênito de tudo, de toda a criação. Envolve tudo. E depois que Jesus foi criado por Deus, veja, nele foram criadas todas as coisas, ou por intermédio dele foram criadas todas as coisas. Então veja, o texto bíblico é claro. Ele é o primogênito, o primeiro de toda a criação. Toda a criação. Foi o primeiro criado por Deus. E depois, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Ou seja, Jesus foi o primeiro ser, o único, o primeiro e único criado diretamente por Deus. Depois Deus usa Jesus, ou cria todas as coisas, por intermédio dele. Ali em Provérbios, capítulo 8, do 22 em diante, ali chama Jesus de a obra mais antiga de Deus. E que foi estabelecida desde o princípio, antes do começo da terra. Antes do começo da terra. Do 26 em diante, ali diz que antes de Deus haver feito a terra, onde não havia nem sequer o princípio do pó do mundo, quando Deus estava preparando os céus, ali estava Jesus. Ali estava ele com Deus. Antes sequer do princípio do pó do mundo. Então, obra mais antiga, desde o princípio, antes do começo da terra, e quando não havia sequer o pó do mundo. Por isso que é bem claro, né, quando a Escritura chama Jesus de o primogênito da criação, ou Apocalipse 3,14 chamar Jesus de o princípio da criação de Deus. É isso que Jesus é. A primeira criação de Deus e depois que Deus criou Jesus, Deus cria todas as coisas por intermédio dele. Nunca Jesus é o criador. Não tem esse texto aí dizendo que Jesus é o criador do universo. Não existe isso aí. O universo foi criado por Deus, todas as coisas foram criadas por Deus, mas por intermédio de Cristo. Irmão Roberto, e há uma diferença de ser gerado e ser criado? Tem alguma diferença? Porque as escrituras falam que Cristo é o primogênito, né? Primogênito tem a ver com primeiro gerado, primeiro a ser gerado, né? Por exemplo, quando fala que ele é o unigênito de Deus, é o filho único de Deus, é o único gerado, né? Um exemplo. Tem alguma diferença de ser gerado e ser criado? Porque dá a impressão que ele foi gerado por Deus, né? Tem essa diferença? Ou, por mais que as palavras sejam diferentes, o significado é o mesmo, de ser gerado e ser criado, né? Logicamente, né, ele veio de Deus, ele veio da parte de Deus. Mas Deus, ele criou ele, assim, vamos dizer, como ele criou Adão e Eva, por meio de suas próprias mãos, um exemplo, né? Porque Deus é espírito, ele não tem mãos físicas, né? Mas é uma figura de linguagem. Ou ele foi gerado, ele veio do interior do próprio Deus. Gerar e criar, irmão Daniel, tem o mesmo sentido. Inclusive destrói a doutrina da Trindade, porque esses termos aí são aplicados a Cristo. Cristo foi gerado, Cristo foi criado. Quando você é gerado por alguém. Ninguém gera a si mesmo. Quem é que gera a si mesmo? Quem é que cria a si mesmo? Ninguém. Não existem esses termos para Deus. Deus não foi gerado por ninguém. Deus não foi criado por ninguém. Ele é um ser incriado e não foi gerado. Agora, Cristo foi gerado e criado. Agora,
embora esses termos eles tenham o mesmo sentido, irmão Daniel, essa palavra gerado, ela é aplicada ali no livro de Hebreus em Atos capítulo 13. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. É uma citação do Salmos capítulo 2, versículo 7, irmão. É uma citação do Salmo messiânico. Quando o Salmo messiânico, ali ele faz uma profecia referente à entronização de Cristo. Quando Cristo é entronizado, Deus entroniza Cristo ali como rei. Hoje, porém, constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei nações por herança. Ali, esse termo, eu te gerei, que Hebreus ali usa, Hebreus capítulo 5, versículo 5, está usando como referência uma citação dos Salmos, capítulo 2, versículo 7, quando Cristo é entronizado. Quando Cristo é entronizado como rei, empossado como rei, ali é como se tivesse Deus gerado ele. Gerado ele. Então, de acordo com a Escritura, esse termo, hoje eu te gerei, ele se aplica à entronização de Jesus como rei, quando ele se assenta à destra da majestade e assume o reinado dele. Aí é uma referência a Salmos 2,7, quando fala da entronização de Cristo. Então ele foi gerado como rei quando ele assume o reinado dele, após a morte e ressurreição dele. Agora, a criação de Jesus, ela é a primeira. Jesus foi o primeiro ser criado por Deus. Colossenses 1,15 deixa bem claro. Ele é o primogênito de toda a criação. E depois, nele, foram criadas todas as coisas. Apocalipse 3,14 chama Jesus de o princípio da criação de Deus. E Provérbios capítulo 8, mesmo aqueles que são trinitários, eles concordam que ali está se referindo a Cristo. Quando Cristo é descrito ali como aquele que estava com Deus desde o princípio, antes da criação do universo, antes da criação da terra, e como a obra mais antiga de Deus. E ele atuou como mestre de obras ao lado de Deus, corroborando o que diz João 1, versículo 3, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, não foi feita por ele, por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E Hebreus 1, 2. Por meio de Jesus foi feito o universo. Tá certo? Você veja que a Bíblia como um todo destrói a doutrina da Trindade. Porque a doutrina da Trindade ensina que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E os três são iguais. Não tem nenhum maior do que o outro. Os três são iguais em atributos, em poder e em eternidade. Agora, o texto é bem claro ao dizer que Deus criou por intermédio de Jesus. E chama Jesus de o primogênito de toda a criação, o primeiro ser criado por Deus. O princípio da criação. E o meio pelo qual Deus fez o universo. Tá certo? E Jesus foi gerado por Deus como rei. Você veja que, e o texto também diz que depois de Jesus reinar e destruir todos os inimigos e por fim a morte, ele entrega o reino a Deus, para que Deus seja tudo em todos. Veja que a linguagem usada pela Bíblia, como um todo, é de Jesus sendo inferior a Deus. Jesus foi criado, Jesus é o primogênito de toda a criação, Jesus é o mestre de obras, tudo foi criado por intermédio dele, não foi criado por ele, por meio dele, certo? Ele é o princípio da criação, ele é a primeira de todas as criações de Deus, então ele foi gerado. Então esses termos aí nunca são aplicados a Deus, certo? Mas se a Trindade ensina que os três são iguais, tá vendo aí como é que a doutrina da Trindade é destruída? Porque esses termos aí só aplicam a Cristo, colocando Cristo sempre em segundo plano, segundo lugar. Cristo nunca está em pé de igualdade com Deus, conforme a doutrina da Trindade ensina. A doutrina da Trindade coloca Cristo em pé de igualdade com Deus, coloca os três igual. Veja, a Bíblia não coloca os três em pé de igualdade. Cristo é inferior, é criado, é gerado, tá certo? Ele recebe autoridade, tá certo? Ele
ele foi o princípio da criação, ele é o mestre de obras, ele foi o meio que Deus usou para criar todas as coisas, e por fim ele entrega todas as coisas a Deus, devolvendo a Deus o que pertence a Deus. Então, como um todo, a Bíblia coloca Jesus no devido lugar. É filho, é a primeira criatura, tem toda a honra, ele recebeu toda a glória, todo o poder, foi dado a ele, mas ele não é igual a Deus, tem que saber fazer essa distinção. Temos que honrar o Cristo, glorificar Jesus, dar honra e glória a ele, e louvor, por causa do papel de Cristo, mas nunca igualar ele a Deus, nunca igualar Jesus a Deus, porque eles não são iguais, e nem Jesus aceita ser igual a Deus. Depois de ressuscitado, Jesus ele aparece e diz: toda autoridade, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ora, se todo o poder, toda a autoridade foi dada a Jesus, significa que antes ele não tinha todo o poder e toda a autoridade. Ele não tinha. Ele recebeu isso aí depois da ressurreição, depois da morte e ressurreição. E se ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, é lógico que teve alguém maior do que ele para dar essa autoridade nos céus e na terra. Porque como é que uma pessoa que tem o mesmo nível, são duas pessoas iguais, como é que um dá ao outro toda a autoridade no céu e na terra se os dois são iguais? Para ele receber toda a autoridade e todo o poder, ele tem que receber de alguém maior do que ele, que é Deus. Então isso aí destrói a doutrina da Trindade que diz que os dois são iguais, que os três são iguais. Jesus não é igual a Deus, ele recebe de Deus todo o poder e toda a autoridade, que antes ele não tinha. Porque se ele recebeu, ele não tinha antes. Se ele tivesse, ele não tinha recebido. Ele recebeu por ocasião da ressurreição, que ele venceu. A morte e a ressurreição foi uma vitória. E aí ele recebe todo o poder. E se ele recebe, é de alguém maior do que ele. Por isso Jesus diz: o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. Isso destrói a doutrina da Trindade. Não tem doutrina de Trindade que diz que os três são iguais. Os três é Deus e tem a mesma. Os três são iguais. Não são iguais. E depois de Jesus destruir todo o principado, potestade e a morte, ele devolve. Ele devolve para Deus tudo. O que ele recebeu, ele devolve para Deus. Ele entrega o reino a Deus, para que Deus seja tudo e em todos. Então não tem trindade aí, não tem como ter trindade aí. Não há trindade nisso aí. De os três serem iguais aí. Não existe isso aí. Cada um tem o seu papel. Deus é o Criador de todas as coisas e Jesus o Filho.